Você sabe quais são as regras e os cuidados que a empresa deve ter ao contratar um aprendiz? Meu nome é Adriana, sou advogada trabalhista da HMP Advogados e estou aqui para conversar com você sobre esse tema. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar sobre isso. Então, para entrar nesse tema, a gente precisa entender o que é um contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem é uma modalidade especial e ele está previsto na Lei 10.097 de 2000. Essa lei alterou alguns artigos da CLT. Esse contrato ele é por prazo determinado, que visa a educação, o ensino dos jovens e adolescentes da idade de 14 a 24 anos incompletos. Ele possui algumas regras que a gente vai passar a entender nesse vídeo. E quais são as empresas que são obrigadas para a contratação do jovem aprendiz? São empresas de médio e de grande porte. Elas são obrigadas a manter em seu quadro de 5 a 15% de contratação do jovem. Mas atenção, não são todas as funções que entram para esse cálculo. Por exemplo, as funções de direção, as funções de cargo de confiança, funções que exigem ensino superior, por exemplo, fica fora desse cálculo. Além disso, a empresa deve garantir que o jovem esteja matriculado em uma instituição de ensino, como por exemplo o SENAC, SENAI e o CIE. Requisitos também: firmar contrato por prazo determinado. Esse prazo determinado é até 2 anos, não pode ultrapassar disso, salvo na condição de PCD. A jornada de trabalho ela também não pode ser superior a 6 horas, exceto se esse jovem ele já tenha terminado o ensino fundamental. Nessa ocasião, a jornada de trabalho ela será de 8 horas. Além disso, a empresa deverá também recolher o INSS, o FGTS. O FGTS ele tem uma alíquota reduzida que é de 2%. A empresa também deverá respeitar os direitos trabalhistas desse jovem aprendiz, por exemplo, 13º salário, vale transporte, as férias. As férias devem coincidir preferencialmente no recesso escolar. A contratação de um jovem aprendiz ele traz benefícios para a empresa. A gente não pode pensar que é só uma obrigação legal, só porque a lei veio a trazer isso para nós, né? Então a questão para a empresa, a gente tem que pensar um pouquinho mais além. Por quê? A contratação de um jovem aprendiz ele pode significar como reter talentos, investir nesse jovem para que depois ele seja um funcionário efetivado para a empresa. Então é muito importante essa qualificação dele. Além disso, a empresa pode ser conhecida como uma de responsabilidade social que tenha a importância de incentivar no ensino desse jovem e também tem alguns benefícios, por exemplo, como eu falei antes, do FGTS, que a alíquota ela é reduzida. Apesar de ser vantajoso o contrato de aprendiz, mas ele exige alguns pontos de alerta que vamos elencar daqui em diante. Por exemplo, o contrato ele precisa ser de 2 anos. Eu bato muito nessa tecla porque é necessário respeitar esse prazo, porque o contrato ele pode passar a ser indeterminado. O aprendiz também não pode fazer hora extras e também não pode trabalhar em ambiente insalubre ou periculoso. E se houver o desligamento desse jovem de forma antecipada, há necessidade de justificar por que está sendo realizado. Essa parte de justificativa a gente vai abordar no tópico a seguir. Outro ponto é que o jovem aprendiz ele não pode ser uma peça para substituir um outro empregado seletista que esteja afastado da empresa, por exemplo. Além disso, ele também não pode ser tratado como um estagiário, porque são regimentos, são modalidades diferentes. Além disso, é importante documentar toda essa contratação. E o que significa documentar essa contratação? Significa que elaborar um contrato, fazer a assinatura desse contrato, se o jovem é menor de idade, quem vai assinar esse contrato é o responsável legal. Então, ter todos esses cuidados burocráticos na hora da contratação e ainda verificar se ele está matriculado na instituição de ensino, fazer o acompanhamento dele, do desempenho, da frequência dele na instituição. E visto tudo isso, a gente passa para as hipóteses de rescisão do contrato de aprendizagem. Aqui a gente tem 3 hipóteses, sendo elas a primeira de término do contrato após os 2 anos, a segunda pode ser quando atingir a idade limite, que é de 24 anos, exceto para os casos de PCDs, e a terceira hipótese é quando há a finalização do curso do jovem aprendiz. Nessas hipóteses de rescisão, do término do contrato, da idade e até mesmo da finalização do curso, o contrato ele se extingue, não há mais o que falar daqui para frente. E o empregador, ele não tem a obrigação de pagar o aviso prévio, a multa do FGTS de 40% ou eventuais indenizações, multas que a gente tem em eventual rescisão por quebra de contrato. E a gente tem outra questão. O contrato de aprendiz ele pode ser rescindido antecipadamente? Sim, ele pode.
A gente tem o artigo 433 da CLT, que ele tem algumas previsões ali, sendo, por exemplo, o desempenho insuficiente ou a inadaptação do jovem aprendiz. Aqui a gente está falando da questão do contrato de aprendizagem. Para essa situação, é preciso que a instituição de ensino ela apresente para a empresa um laudo que comprove essa questão. Também temos a questão da falta disciplinar grave. Quando a gente fala da falta disciplinar grave, é aquelas situações previstas na CLT no artigo 482, que são as questões da justa causa. Outra situação é a ausência injustificada do aprendiz, que leve à perda do ano letivo. Nesse caso, também é importante que a instituição de ensino apresente uma declaração para essa situação. E temos também a última hipótese, que é o caso do pedido do aprendiz, que ele não queira mais continuar com essa contratação. Ocorrendo alguma dessas hipóteses de rescisão antecipada do contrato de jovem aprendiz, não há o que se falar em relação ao pagamento de eventual indenização, que estão previstos no artigo 479 e 480 da CLT, desde que justificadas. Então, se você é empresário, gestor de RH, ou trabalha com esse tipo de modalidade para elaboração de contrato, conte com a orientação jurídica para estruturar os seus contratos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até breve!